principalmente através da navegação. Quais eram as principais cidades-estados? Cidades-estados, Fernanda? Sim. Na Fenícia não era um império, como o Egito, não. Era tipo a Mesopotâmia, eram cidades-estados, certo? As principais cidades-estados eram quem? Biblos, Sidon, Tiro, desculpa, que eu me empolguei, certo? Então veja também que fica bem próximo. O Egito ficava perto de onde os hebreus ficavam, ficava perto da Mesopotâmia. Então o local, norte da Palestina, então seria, olha, mais ou menos... Cadê? Peraí que o mouse não ajuda, galera. Tá aqui, ó. Então, esse daqui seriam as rotas comerciais. Então, ó, os cabas andavam, aliás, navegava pra dedéu, viu? Mas navegava com gosto, viu? Então, eles eram conhecidos como os comerciantes marítimos. Eles faziam comércio em barcos. Fernanda, por que eles não faziam, então, que nem os outros povos, tipo agricultura? Porque o solo da civilização fenícia não era um solo rico, não era um solo pobre e pedregoso. Então, como era a Fenícia? A Fenícia tinha um mar, pedras e florestas e montanhas. Então, desenvolver o comércio estava fora de cogitação. Então, o que eles... Comércio não, desculpa, a agricultura. Então, o que eles fizeram? Comércio marítimo, certo? Como eu disse para vocês, eles eram divididos em cidades-estados, não era a civilização da Fenícia, não, eram cidades-estados, assim como a Mesopotâmia, ou seja, cada cidadezinha dessa aqui, ó, era uma cidade independente, uma não precisava da outra para sobreviver, certo? Aqui seria uma invenção muito, digamos assim, inovadora na época, que seria a moeda fenícia, seria uma moeda de troca. E veja, olha, que tem o barquinho, justamente por quê? Porque representava a principal fonte de riqueza, que seria o comércio marítimo. Né? A sociedade, Fernanda, como era? Era dividida em aristocracia, que eram a classe abastada, a classe que tinha, né, e tal. E as camadas populares, que eram os trabalhadores e escravos, né? Religião politeísta, né? O principal deus Baal, né? Baal, Astarteia, que seria a lua, seria o sol e lua. E como eu disse pra vocês, galera, esse povo gostava muito de adorar fenômenos meio da natureza. Então, enfim. O spoiler que eu dei pra vocês lá no início. O alfabeto. Então, olha, aqui seria o alfabeto fenício. Seria o primeiro projeto de alfabeto, que depois foi adaptado pelos gregos e depois adaptado para o latim. E a nossa língua, o português, ela deriva do latim. Fernanda, quais outras línguas derivam do latim? O português, o espanhol, certo? Por isso que a gente entende. A gente não entende muito quando o espanhol tá falando, mas a gente tem noção do que ele tá dizendo. O português, o francês. Não, o francês não, o francês deixa quieto, o francês não é latina, certo? Então seria mais ou menos esse daqui. Então, muito importante. Pronto, quando eu pergunto pra vocês qual a principal característica dos hebreus, aí vocês me respondem que é o monoteísmo, e dos fenícios, a criação do alfabeto, que serviu como base para o nosso alfabeto, certo? Os persas, né? Os persas, ai, aquele tapete voador, né? Show de bola. Aladim, né? Onde ficava localizado o que a gente conhece como os persas, né? Que hoje não existe mais os persas. Seria aqui, ó, onde hoje é o Irã, também muito próximo à Mesopotâmia, certo? Essa partezinha aqui, que seria essa partezinha todinha aqui de amarelinho, certo? Então seria essa parte da Pérsia. Fernanda, e a Pérsia? Vejam bem, os persas, eles vieram migrando da Ásia, né? Eles vieram descendo e fixaram-se aqui. Eram povos guerreiros, eram povos com técnica e estratégia militar muito boas, né? Tanto é que eles dominaram outros povos, né? Tá aqui. Ah, não, galera, desculpa, eu dei uma equivocada aqui. Na verdade, essa parte aqui de amarelo é a parte que nós estamos, que foi dominada, desculpa, tá, gente? É a parte que foi dominada pelos persas,
quê? Fernanda, você tá dizendo que os persas dominaram tudo isso daqui? Dominaram. Mas, tô dizendo que esse cabo era bom de briga. E aqui seria o espaço original, digamos assim, eles se fixaram aqui. Só que eles eram povos guerreiros, eles iam atrás de conquistar. E aqui foi o que eles conquistaram, esse território aqui bem pequenininho, assim, quase nada, né? Você olha assim, você, caramba, pois é. Então, expandiu-se muito, né? O Ciro, Dário, principalmente com Dário primeiro, né? Ciro, Cambises, Xerxes, né? Os Xerxes lá dos 300 de Esparta. O Dário, né? Então, Dário primeiro, enfim. Então, aqui nós já vimos qual era a principal fonte de riqueza: a agricultura, tributos e comércio, certo? Então, os persas, eles eram muito mesmo organizados. Então, as pessoas tinham que pagar impostos, mas em compensação recebiam proteção do Estado persa. Uma coisa bem interessante dos persas: os persas construíam estradas, né? Construíam realmente estradas. A primeira forma de correio da história foram os persas que fizeram, né? Povos que expandiram muito, né? E como eu disse pra vocês, eles eram povos muito guerreiros, tanto é que vocês viram o quanto eles expandiram. Eles entraram em confronto com em confronto com os gregos, que estavam, digamos assim, uma força militar até um pouco mais superior do que eles, mas mesmo assim eles resistiram, tanto é que eles só perderam para os gregos, né? E aqui nós temos o dárico, que era a moeda da época, em homenagem a Dário I, né? Tipo, eu sou o imperador, então eu vou botar o nome da moeda aqui, não, meu nome. Eu sou o imperador, tá achando ruim, vira imperador e bota seu nome, né? Não? Pronto. E uma característica bem dos persas é que eles dividiam o reino em satrapias, né? Que ficavam na mão dos satrapas. E o que seriam esses satrapas? Os olhos e os ouvidos do rei, né? Diferentemente dos fenícios, os persas sim tinham um rei, né? Como eu falei para vocês, o Ciro primeiro, o Cambises, o Xerxes, o Dário, certo? Aí o que é que eles faziam? Vocês viram o tamanho do Império Persa para uma única pessoa? Então eles disseram, tipo assim, não dá certo, então vamos mudar aqui. Olha, você é meu homem de confiança, vai passar a província, você é meu homem de confiança, vai ficar nessa província, então você vai ser meus olhos e meus ouvidos, você vai cobrar imposto, você não vai deixar que o povo se revolte e tal, certo? Então seria mais ou menos isso, para, de certa forma, evitar que as pessoas se rebelassem ou quisessem trair o rei, né? Enfim, seria uma forma de sufocar, de controlar tudo, certo? Então aqui nós temos uma imagem, né, de como seria a questão da divisão das satrápias, certo? Cada partezinha amarela dessa é uma satrápia, que era governado por um sátrapa, certo? A religião, né, era o zoroastrismo. O que isso quer dizer? Eles eram dualistas. Eles acreditavam muito em duas divindades, né? O Horus Mazda, que seria o deus do bem, e o Ahriman, que seria o deus do mal. E esses dois deuses estavam em constante guerra, né? E a principal obra é o Zen Avesta, né? Que seria como se fosse uma espécie de Bíblia para eles, né? Claro, não podemos dizer que os persas não receberam influência do judaísmo. Recebeu, afinal de contas, eles tiveram hebreus habitando por muito tempo lá, né? Mas os persas também influenciou, né? É como se fosse a relação minha com vocês, tipo, eu vou dar aula para vocês, vocês aprendem alguma coisa comigo, mas eu também aprendo com vocês, então é uma relação de troca, né? Então, os persas absorveram coisas dos hebreus, mas os hebreus também absorveram coisas dos persas, certo? Então aqui nós temos, sim, né, os persas foram povos muito guerreiros, como eu falei para vocês, e teve seu fim, digamos assim, sua dominação,
né, pelos gregos nas guerras médicas, né, que recebe esse nome não é porque os médicos estavam lutando não, viu gente, né, os médicos estavam a fim de briga não, é porque os persas também eram chamados de medos, certo? Então, guerra com os persas, guerra com os medos, então guerras médicas. Enfraqueceu o império e, infelizmente, o Império Persa chegou ao fim. Com o fim do Império Persa, a gente chega a um novo auge de civilização. Uma civilização nova, uma civilização ocidental, né? Porque todas as civilizações que a gente estudou até agora, o Egito, a Mesopotâmia, os hebreus, os fenícios e os persas, eles são povos da antiguidade oriental. Agora nós vamos estudar uma civilização ocidental. Fernanda, que civilização é essa? Me conte, me conte. Não. Essa será a nossa próxima, somente na nossa próxima aula vocês saberão quem é este povo que nós vamos falar, ok? Galera, fiquem todos com Deus, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho do que tia Fefe quis passar para vocês, certo? Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode chamar, certo? Assim que der, tia Fefe responde, não é sempre que eu posso responder, mas assim que eu puder, eu respondo, ok? Então, fiquem todos em paz, todos com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser, ok? Amém? Um cheiro no coração de todos e saudades. Tchau, tchau, galera.